No início, naturezas e humanas. Isso aí, natureza e humanas. Show. Como eu comecei a falar no início da aula, a gente vai iniciar com aula nova, trimestre novo. Então, a gente, no primeiro trimestre, a gente fez uma revisão do ano passado, que a gente chama de readequação, e agora esse trimestre vai ser matéria nova, que é do terceiro ano propriamente dito. Então, a matéria do terceiro ano que a gente vai estudar é elétrica. Então, no terceiro ano a gente só estuda elétrica. É muito legal a matéria de física do terceiro ano. A gente começa estudando um pouco de eletrostática, depois a gente passa para eletrodinâmica, depois a gente passa para eletromagnetismo. Cara, é muito lindo, assim, a matéria do terceiro ano de física. Está atrasado, já era para ter estudado isso, mas. E tem muita coisa boa. A Marinette esse ano comprou um gerador de Van der Graaf, daquela máquina que arrepia o cabelo, que dá choque e tal. Dá para a gente fazer bastante aulas utilizando esse equipamento. Então vai ser bem legal se voltar ao presencial. Se não voltar, a gente fica aqui na online mesmo. Tá? Então vamos nessa, colocar aqui para apresentar. Não sei se já está aparecendo para vocês. Se tiver, dá um ok aí. Se estiver aparecendo no slide. Tá aparecendo? Show, então vamos nessa. Eletrostática. Eletrostática vem da ideia de que as cargas elétricas estão paradas, por isso que é estática, de estático. Eletrodinâmico significa que as cargas elas estão em movimento, que é o que ocorre normalmente no dia a dia. Essa parte da eletrostática eu vou tentar passar mais rápido possível, porque a parte mais interessante para a gente é a eletrodinâmica, porque a nossa casa funciona com a eletrodinâmica, as cargas elétricas estão em movimento. Sai lá da usina hidrelétrica de Itaipu e chega até a nossa casa, que faz com que vocês estejam me vendo nesse exato momento, porque carregar o celular ou o computador na energia. Então, a eletrostática a gente vai tentar passar bem rápido, mas vamos conceituar bastante coisinha aqui. Então, vamos nessa. Eletrostática. Nesse trimestre, iniciaremos o estudo da eletromagnetismo, que é tudo, né? Tudo é o eletromagnetismo, e a gente fraciona ele em várias etapas. Iniciaremos o conceituando a carga elétrica, que é a aula de hoje, corpo eletrizado e mostrando diversos processos de eletrização, como eletrizar um corpo. Apresentaremos também a lei de Coulomb, que é fantástica, é uma lei fantástica, a gente vai fazer bastante pontos usando essa lei aqui, que nos permite determinar a intensidade da força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas pontiformes, que é redonda. Bota pontiforme, mas são cargas elétricas redondinhas. Então a gente vai determinar tudo isso nesse trimestre. Carga elétrica, corpo eletrizado, processo de eletrização, lei de Coulomb. É isso. Então vamos nessa. Para começar, então, vamos determinar o que é a carga elétrica. O que é esse negócio de carga elétrica? A carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares que compõem o átomo. Lembrando que o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Vocês já viram isso lá na aula de química, né? De que é constituído um átomo? Prótons, nêutrons e elétrons. Tem até uma fotinha aqui, ó. Prótons, nêutrons e elétrons. Tem um núcleo, no núcleo onde fica alojado ali os nêutrons e os prótons, e em volta, circulando esse átomo, eu tenho os elétrons, tá? E aí, cada uma dessas três partículas tem uma particularidade. Por exemplo, o próton localiza-se no núcleo do átomo e possui carga elétrica positiva. Já os elétrons ficam na eletrosfera, circulando o núcleo do átomo. E aí, ele tem a carga elétrica negativa. Por isso que a gente vai falar bastante desse cara, elétrons. É neles que a gente vai basicamente trabalhar, são com os elétrons. E os nêutrons também são localizados no núcleo, só que ele não possui carga elétrica. Então, ele quase não vai influenciar aqui nos nossos estudos. Basicamente, o nosso foco aqui vai ser os elétrons. Por isso que a gente chama de carga elétrica, elétrons, carga elétrica. Energia elétrica, tudo vem dos elétrons. Por que dos elétrons? Os elétrons, galera, eles estão, como a gente viu aqui na figura, eles estão aqui, ó, em volta do núcleo do meu átomo. Então é muito mais fácil eu conseguir tirar um elétron do meu átomo do que tirar um próton, do que tirar um nêutron, que eles estão extremamente ligados. Extremamente ligados. A energia ali é uma baita de uma energia. Então, para mim tirar esse próton, esse nêutron dali, é muito difícil.
E aí, quando eu consigo tirar um próton ou um nêutron de um núcleo de um átomo, a energia liberada é tão grande, mas tão grande, que aí que se dá o nome energia nuclear, porque vem de um núcleo, no núcleo de um átomo. Essa energia pode ser usada para fazer energia elétrica, como as usinas nucleares, ou para fazer bombas, como a bomba nuclear. Então, assim, é muito difícil tirar um próton, tirar um nêutron de um núcleo de um átomo. Então a gente quase não trabalha com isso. Não sei eu falar disso no cotidiano. Mas o elétron não. O elétron ele fica quase que solto, ele fica vagando ali em volta. Ele fica bem distante do núcleo. Então a gente consegue trabalhar com o elétron muito mais facilmente. Tanto é que a gente fala muito mais energia elétrica do que energia nuclear e tudo mais. Tá bom? Então é bem interessante. A gente vai começar a fazer a trabalhar com vários conceitos de energia. É muito massa. Tá bom? Elétrons. Então, aqui, a unidade, leia aqui comigo, a unidade de grandeza de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o Coulomb, em homenagem ao cara que formulou a lei de Coulomb. Então, a gente vai representar essa unidade Coulomb pela letra maiúscula C. Então, carga elétrica para a gente, igual lá em força, a gente representa a força com Newton, não é? Representa aceleração por metros por segundo ao quadrado. Aqui, carga elétrica vai ser representada pelo Coulomb, que é essa letra C aqui em maiúsculo, em homenagem ao Charles Augustin Coulomb. Bom, todos os corpos são formados por carga elétricas. Todos os corpos são formados por átomos. Se são formados por átomos, tem carga elétrica ali também. Então, eu sou formado por átomo, você é formado por átomo. O celular, qualquer coisa que a gente toca é formado por átomo. Só que aí não é fácil perceber suas propriedades, pois a maioria dos corpos, quando estão eletricamente neutros, possuem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, assim, normalmente um corpo ele não é eletrizado. Vamos supor, estou com esse livro aqui, eu não sinto ele me dando choque, alguma coisa, porque eles estão neutros. A quantidade de prótons e a quantidade de elétrons são o mesmo. Então, se eu tenho um próton que é positivo e um elétron que é negativo, os dois acabam se cancelando. Então, esse corpo aqui a gente fala que ele está neutro. Toda vez que tiver a mesma quantidade de prótons com a mesma quantidade de elétrons, a gente fala que o corpo está neutro, beleza? E é assim normalmente no cotidiano. Aí existem algumas maneiras de eu eletrizar esse corpo, que é colocar mais elétrons ou tirar mais elétrons. A gente vai aprender como fazer isso. Então, quando o corpo está carregado positivamente, ele possui mais prótons do que elétrons. Ele tem mais prótons, prótons são positivos, então ele está carregado positivamente. Quando a gente fala que o corpo está carregado negativamente, ele possui mais elétrons do que prótons. Então ele, professor, mas você falou que não, a gente não mexe com os prótons. Sim, a gente mexe com os elétrons. Então, se eu coloco mais elétrons no meu átomo, eu falo que ele está carregado negativamente. Porque o elétron é negativo, eu coloquei mais cargas negativas. Se eu tiro mais elétrons desse meu átomo, a gente fala que está carregado positivamente. Porque o elétron é negativo, eu tirei elétron, então ele ficou mais positivo. Então, a gente trabalha com elétrons, só com elétrons. Se eu coloco, ele vira negativo. Se eu tiro, ele fica negativo. Ou positivo, desculpa. Tá bom? Bom, elétrons são bem legais. Existem mais partículas além dessas, tá? Não existe só esses 3 tipos de partícula, não, mas aí deixa para outra aula, senão fica muita coisa para a gente aprender. Bom, então aí vem o primeiro princípio da nossa matéria, que é chamado de princípio de atração e repulsão. E repulsão. Bom, aqui fala o seguinte, isso aqui a galera, a maioria das pessoas já ouviu falar. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelam. E cargas elétricas de sinais opostos se atraem. É aquela velha história. Os opostos se atraem. Ninguém nunca sabe de onde vem isso. Vem daqui, galera, de carga elétrica. Então, os opostos se atraem quando a gente está tratando de carga elétrica. E os do mesmo sinal se repelem. O que significa isso aí? Se tiver duas cargas, uma carga positiva com a carga positiva. Então, são sinais iguais e elas vão se repelir. Se for uma positiva e uma negativa, elas vão se atrair. Tá bom? Tá indo rápido demais, tá dando para acompanhar o raciocínio. Dá um Tá ok. Show, valeu. Então vamos nessa.
Então, só recapitulando o princípio da atração e repulsão, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de sinais opostos se atraem. Os opostos se atraem. É só gravar isso. Bom, e como eu falei lá atrás, existem diversas maneiras de eletrizar um corpo. Um corpo, normalmente, no meio ambiente, ele é neutro. Então, eu tenho que arrumar uma maneira de eletrizar esse meu corpo. Então, existem alguns tipos. O que a gente vai tratar na aula de hoje é a eletrização por atrito, que é o primeiro tipo, é o tipo mais tranquilo de entender. Então, como é que funciona isso? A forma mais simples de eletrizar um corpo é atritá-lo com material de composição diferente. Então, gerada a fricção, elétrons irão abandonar um dos corpos. Aquele que perder elétrons ficará carregado positivamente, já aquele que ganhar as cargas negativas ficará carregado negativamente. Caramba, professor, não entendi nada. Seguinte, quando a gente era criança, na escola, a gente fazia, não sei se vocês já fizeram isso, tinha uma experiência que a galera sempre fazia, que é pegar, por exemplo, uma caneta e atritar ela no cabelo. Vocês já fizeram isso? Pega a ponta de uma caneta, atrita ela no cabelo e depois encosta ela nos pedacinhos de papel e aí os papéis ficam agarrados aqui na ponta da caneta. Vocês já fizeram essa experiência? Sim ou não? Já, show. Então, isso é uma eletrização por atrito. Eu estou pegando essa minha caneta, estou atritando contra o meu cabelo, que é um material diferente, igual está ali no slide, e aí acaba que há uma troca de carga elétrica. No caso, a ponta da minha caneta perde elétrons para o meu cabelo, e aí ela fica carregada, positivamente ou negativamente. Se os elétrons saírem da caneta e for para o meu cabelo, ele vai ficar positivo, a caneta fica positiva. Se meu cabelo jogar elétrons para a caneta, ela vai ficar eletrizada positivamente. Então, isso é uma maneira de eletrizar um corpo. Então, aqui tem uma figura para a gente entender isso melhor. Bom, aqui eu tenho, por exemplo, um vidro. Essa minha imagem azul aqui é como se fosse um vidro. Lá no laboratório a gente tem uns bastões de vidro. Parece uma caneta, só que é feito de vidro. E ele está neutro. Normalmente ele está neutro. Então ele tem cargas positivas e cargas negativas. Ó. Eu tenho para cada dois cargas positivas, eu tenho duas cargas negativas. Ou seja, um anula o outro. Esse anula o negativo e esse anula o negativo. Então está neutro antes. E aqui eu tenho um pedaço de lã, um pedaço de pano, que também está neutro. Eu tenho uma carga positiva, uma carga negativa, uma carga positiva e uma carga negativa. Então está neutro. Eu tenho um vidro e um pano, os dois estão neutros. O que eu faço? Pego um pedaço de pano lá no meu bastão de vidro, atrito esse meu bastão de vidro com um lã. Pode, cara, dá para fazer isso em casa, porque eu não tenho um bastão de vidro em casa para fazer. Mas na escola tem, se a gente voltar lá eu faço. Pega um pedaço de pano e começa a tritar nesse meu vidro. E aí, olha só o que ocorre. O meu vidro, ele fica todo positivo. Agora, tá vendo? Não tem mais carga negativa aqui nesse meu bastão de vidro, ó. Tá positivo, 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 positivo. E já a minha lã tá toda negativa, ó. Negativa, negativa, negativa e negativa. Aí a gente fala que o vidro está carregado positivamente, porque tá faltando elétron, e o meu pano, a minha lã, está carregado negativamente, porque está com excesso de elétrons, beleza? E aí a gente consegue eletrizar. É a mesma coisa que acontece com a caneta, acontece bastante de vidro e tudo mais. Então a gente conseguiu eletrizar um corpo a partir do atrito. Show? Deu para entender essa eletrização por atrito? Show. Show, show, show. Então tá bom. Então aqui, olha só, interessante. Eu tenho aqui uma tabela que diz quais corpos são mais positivos e quais corpos são mais negativos. O que significa isso? Se eu pegar, olha só, um cara que é daqui de cima, ó, que é mais positivo, e atritar com um cara que é mais lá de baixo, eles vão ter uma troca maior. Então, por exemplo, se eu pegar a pele humana e atritar com couro, não vai dar muita coisa.
porque eles estão muito perto um do outro na tabela de eletrização. Tem que pegar tipo o couro e atritar com silicone, por exemplo, com um disco de vinil. Aí eles vão ficar bem atritados. E aí a eletrização vai ser muito melhor, vai ser muito maior. Então a gente consegue trabalhar aqui com essa tabela, é só de curiosidade mesmo. Tipo, pega o vidro tá aqui, ó, é o quarto. E o atrito com. Não tem lã aqui. Sei lá, poliéster, tá aqui embaixo, ó, que é parecido. O lã tá aqui, ó. Pega o vidro, mas aí o poliéster é melhor do que a lã, tá vendo? Pega o vidro e atrito com a lã, que aí vai ter bastante troca entre um material e outro. Essa tabela é feita em laboratório. Os caras pegam diversos tipos de materiais e vão testando um com o outro e aí montam uma tabela dessa. Preciso gravar isso? Não, não preciso. Se precisarem de algum exercício, tal, isso aí vai ser fornecido para vocês. Show? Então vamos fazer o primeiro exercício. Esse exercício, se não está nessa semana na PNP dessa semana, vai estar na semana que vem. Eu não lembro quando vai ser a postagem, mas vai estar numa PNP. Como vocês já estão aqui, já vão até saber a resposta. Então vamos nessa. Ó, um estudante atrita um pente de plástico em seu cabelo e aproxima-se de um filete de água. Dá para fazer esse experimento em casa, tá? Pega um pente, atrita no cabelo, depois chega perto, abre a torneira, deixa só cair só um filetinho e chega perto. Aí olha só o que acontece. Imediatamente esse filete de água vai se curvar na direção do pente. Isso é muito legal. Marque a alternativa que explique de forma correta o motivo pelo qual isso ocorre. Então, vocês entenderam. Atrita o pente no cabelo, depois chega perto de um filete de água e a água vai se curvar em direção ao pente, tá? Ó, tá indo em direção ao pente. Olha só as alternativas. O fenômeno é possível porque a água é um condutor universal. É estranho. Após o atrito, o pente adquire a mesma carga elétrica da água, por isso o filete é atraído. Opa! As cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de mesmo sinal da água, fazendo com que o filete sofra deflexão. Letra D. As cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de sinais opostos da água, fazendo com que o filete sofra deflexão, ou seja, deformação. E todas as alternativas estão incorretas. E aí, galera, o que vocês acham que é? Professor, eu fiquei meio assim com a D, né? A E D, a B. a D e a B? Não, é a D e a B. Tá, show. E você, Matheus, você acha que é qual? Matheus assumiu. C ou D? Então vamos nessa. Vamos ver a B, então. A B fala o seguinte: após o atrito, o pente adquire a mesma carga elétrica da água, por isso o filete é atraído. Mesma carga, vamos voltar aqui atrás? Aqui fala ó, que cargas de mesmo sinal se repelem. Então não se atrai, ela se repele. Lá ele está falando que como as cargas são iguais, volta aqui, volta aqui, ó, como as cargas, ó, após o atrito pente a mesma carga elétrica da água, por isso o filete é atraído. Então esse aqui está errado porque lá diz que se repele. Então essa palavrinha aqui, ó, mudou toda a nossa questão. A letra C, o Matheus também ficou na dúvida. As cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de mesmo sinal. Opa, mesma ideia da B. Mesmo sinal não se atrai. Mesmo sinal se repele. Lembra? Os opostos se atraem. Então, se é o mesmo sinal, elas não se atraem, elas se repetem. Então, a mesma coisa da B. E a D, que vocês dois disseram, diz o seguinte: as cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de sinais opostos da água, fazendo com que o fluido sofra deflexão. Então, vocês acertaram. A letra D, porque, ó, as cargas de sinais opostos se atraem. Ó, atrai os sinais opostos. Então, é isso mesmo, letra D. Boa, galera. Isso aí. Então, vocês, cruzando a informação de vocês dois, então daria a resposta certa. E dois, vamos lá. Continuando. É comum utilizar o termo corrente elétrica no cotidiano. Isso se deve ao fato dessa corrente ser proveniente dos elétrons que constituem um átomo. Assinale a alternativa correta. Então, letra A. O núcleo de um átomo é constituído de nêutrons e elétrons. Letra B. Prótons possuem cargas negativas e elétrons positivas.
Os nêutrons não são presentes em todos os átomos. E letra D, os elétrons ficam na eletrosfera. E aí, o que vocês acham? Ah, professor, eu vou na D também, que o menino botou aí, eu vou também. Vamos lá, então, letra D, vocês marcaram. Vamos analisar cada um. A letra A, o núcleo de um átomo é constituído de nêutrons e elétrons? Não, é constituído de nêutrons e prótons. Letra B, prótons possuem cargas negativas e elétrons positivas? Não, ao contrário, prótons é positivas e elétrons são negativos. Letra C, os nêutrons não são presentes em todos os átomos? Não, os nêutrons são presentes em todos os átomos. E letra D, os elétrons ficam na eletrosfera. Lógico, né? Se é eletrosfera, tem que ter elétrons. Então é trocadilho. É isso aí, letra D. Parabéns. Show? Então é isso aí, meu povo. E aí, galera, que entram as continhas. Né? Vocês sabem que eu amo uma conta, nem deixar vocês embora sem fazer uma conta hoje. Quantização da carga elétrica. Bom, a gente já definiu o que é uma carga elétrica, que é inerente a todo material, e a gente consegue eletrizar um corpo ou não. E eu consigo quantizar, ou seja, calcular essa carga. Vamos aprender a calcular. Bom, a carga elétrica, tá exercício aqui, mas nem exercício. A carga elétrica é quantizada, isso é, o módulo de carga de um corpo é determinado por um múltiplo inteiro de uma quantidade de carga. Ou seja, o que significa isso? Vou passar até aqui para a próxima. Eu consigo... Cada corpo tem uma quantidade de carga ali dentro. E essa quantidade ela é multiplicada pela carga fundamental, que é a carga do elétron. O elétron já possui um valor definido de qual é o valor da carga dele. Já tem uma carga, por definição, que é da natureza. A gente sabe qual é o valor dessa carga. Então, dependendo do material, pode ter muito mais elétrons, pode ter muito mais essa carga, ou pode ter menos. A gente consegue calcular. Sei lá, vamos supor que esse livro aqui tenha 1 bilhão de elétrons. Então, eu consigo saber qual é o valor de carga que contém nesse livro. É isso que quer dizer a quantização da carga elétrica. Ó, o valor dessa carga elétrica, a gente vai dar o nome dela de carga fundamental. E é o menor valor de carga elétrica que existe na natureza. Trata-se da carga que pode ser encontrada nos prótons e elétrons. Seu módulo é de aproximadamente esse valor aqui, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Esse valor, galera, ele é o valor da natureza. Então, assim, é parecido com o da gravidade, que o valor da gravidade é um valor da natureza. Então, por ser uma definição, por esse valor ser um valor definido, o autor da questão ele não é obrigado a te fornecer esse valor dessa carga fundamental. Ou seja, você tem que saber isso de cabeça. Pode ser que o exercício te forneça. Considere a carga fundamental igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Mas ele não é obrigado a te dar. Então, esse valor você tem que decorar, tá bom? E a gente vai usar esse valor aí, ó, até o final do ano. Vamos usar isso para fazer diversas contas, tá bom? Então tem que gravar esse valor aí. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E esse valor, ele serve tanto para o próton quanto para o elétron. A diferença é que se for próton, ele vai ser positivo. E se for elétrons, ele vai ser negativo. É só isso. Mas o valor aqui, ó, 1,6 vezes 10 é menos 19, é o mesmo para os dois. Só que para um é positivo, para o outro é negativo. Tá bom? Então, assim, a gente vai aprender a usar ele fazendo as continhas, tá bom? Então, não precisa desesperar agora no começo, mas, assim, não vai ser fornecido em todos os exercícios, tá? Bom, como é que a gente vai fazer para calcular isso? Cálculo da quantização. A gente vai usar uma formulazinha que é bem simplesinha, que é essa aí, o Q é igual a N vezes E, onde Q significa a carga elétrica. Por ser carga elétrica, a unidade é o coulomb, homenagem ao coulomb lá. Então, esse Czinho aqui. N é o número de elétrons que tem no meu corpo. Então, lembra que eu falei, vamos supor que aqui tem 1 bilhão de elétrons. Se aqui tem 1 bilhão de elétrons, o meu N aqui seria 1 bilhão.
beleza? Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, pode ser vários números. Mas esses números sempre vão ser números inteiros. 1, 2, 3. Nunca vai ser 1,5. Porque não tem como partir um elétron na metade. Tem, né? Mas não para a gente aqui agora. Então, vai ser sempre valores inteiros. E esse E é a carga elétrica fundamental, que é aquele valor que eu acabei de dar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá bom? Então, esse valor aqui é sempre o mesmo. Esse valor depende de cada corpo e esse valor que a gente vai descobrir fazendo as contas, tá bom? Tá Celsius Fahrenheit, que nem sei porque esse aqui é da outra turma. Chega corrigindo que depois eu vou salvar o PDF e mandar no grupo da sala de aula de vocês. Então, vamos lá, aprender como é que a gente usa essa conta. Primeiro exemplo aí resolvido. Então, durante um processo de eletrização, um corpo recebe uma quantidade de 2,0 vezes 10 a 15 elétrons. Torna-se eletricamente carregado, com carga elétrica D. Ou seja, ele quer saber qual é o valor de Q. Ele te deu o N e quer saber qual é o Q, porque o E já é fornecido. Então, vamos tentar fazer uma dinâmica aqui. Eu vou parar a apresentação. Vamos ver se vai dar certo com vocês. Na outra turma deu certo. Ah, vai dar. Então, vê se está aparecendo aí para vocês a folha de papel. Está aparecendo? Tá aparecendo. Show. Então, vamos nessa. Deixa eu dar um foco. Bom, então eu vou anotar os dados. Tá meio distorcido, né? Mas tá bom. Deixa eu anotar os dados, que foi o seguinte. O número de elétrons, a quantidade é o que a gente vai dar o nome de N. N é igual, sei que vocês não estão vendo, mas eu já vou anotar aqui, ó, 2,0 vezes 10 elevado a 15 elétrons, tá? E ele quer saber o que é a carga elétrica associada, beleza? O E, galera, o E já é de fábrica, já é da natureza. O E é aquele valor lá, 1,6. Então, E é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ó, menos 19. É isso aqui. Aí, o que a gente faz? Vem cá e substitui. Deixa eu colocar aqui para ver como é que está minha mão. E substitui na nossa fórmula da quantização da carga elétrica. A fórmula é Q é igual a N vezes E. Beleza? E aí é só substituir. Olha só. Q, eu não sei quanto que vale. Q é exatamente o que eu quero descobrir. Então, no lugar de Q, eu deixo o próprio Q. N vale quanto? N vale 2,0 vezes 10 elevado a 15. Vezes o valor do E. Que o E vale quanto? 1,6 vezes, botar assim, vezes 10 elevado a menos 19. Pronto, é isso aí. A gente tem que fazer essa conta. Bom, como é que a gente faz essa conta? Ó, quem tem base 10, esse cara e esse cara, fica junto. Quem não tem, fica junto também. Então, eu vou só organizar aqui, vai ficar 2,0. 2,0 eu posso falar que é 2. Vezes 1,6. Só estou reorganizando, tá vendo? Para ficar mais fácil de a gente entender a conta. Pronto, assim. Aí agora fica assim. Esse cara vai multiplicar esse e esse cara multiplica esse. Cada um com seu cada um. Então, vem cá, ó, vou fazer passo a passo. Dá para fazer direto, mas eu vou fazer passo a passo. Faço primeiro a multiplicação. 2 vezes 1,6. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Tem uma vírgula aqui, coloco uma vírgula aqui. Então, Q vai ficar 3,2. Beleza? E aqui, galera, é o seguinte. Toda vez que eu tiver uma multiplicação com bases iguais, a regra de exponenciação diz o seguinte: multiplicação com bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Então, a minha base é igual, que é base 10, eu vou repetir minha base, que é 10, e vou somar meus expoentes. Somar o expoente é 15 menos 19.
Aí fica assim, ó, 15 menos 19. Repete, vai ficar Q é igual a 3,2 vezes 10. 15 menos 19, eu tenho 15 reais, estou devendo 19, no final eu fico devendo 4 reais. E aí, ó, coloco o Coulomb aqui, ó, porque é carga elétrica, carga é Coulomb. E essa é a resposta, 3,2 vezes 10 elevado a menos 4. Beleza? Isso aí, menos 4. Boa, Matheus. Show? Deu para entender, Ana? Deu sim. Deu sim? Esse negócio aí eu entendi mais porque eu tô tendo uma aula aqui com o meu vizinho, aí eu tô estudando tipo isso aí, não tem? Legal. Pô, legal. Fazendo reforço? É, né? Porque a senhorita que precisa, né? Você sabe como que eu sou. Não, mas é bom. Eu dei muita aula de reforço quando eu estava na faculdade. Aqui tem É a bom conta. sim. Aqui tem a conta, eu vou mandar para vocês depois, tá? Aqui passo a passo. E esse aqui vocês vão resolver sozinhos e agora. É a mesma coisa, tá vendo? Só mudei o valor aqui só para vocês praticarem. Tá bom? Tá aparecendo aí não, né? Eu tô falando como se estivesse aparecendo. Calma aí. Pronto. Aí, resolva essa aí para mim. Cinco minutinhos. Tá conseguindo? Pronto, isso aí. Conseguiu, Ana? Ô, professor, não anotei a fórmula, não. Aí eu não consegui fazer por causa do. Tem a fórmula. Sério? Calma aí, vou botar aqui para você agora. Tá. Aí, tá vendo? Aham, vou anotar aqui. Uhum. Peraí. Pode passar, professor. Show. Aí. Deixa eu ver aqui. Ih, já passou. Rapaz, olha só. A gente já passou da aula, a gente tá comendo a aula de português. Mas o Matheus conseguiu, né? E a Ana entendeu. Aí o que eu vou fazer Entendi. Depois eu agora? vou fazer.
Isso. Ah, não vai ter, não? Ah, show. Então vamos terminar aí. Então vamos resolver rapidão. Esse aqui a gente finaliza. Show. Não sabia que não ia ter. Eu achei que eu já estava comendo a aula dos outros aqui. Depois eu vou disponibilizar para vocês os slides. Então, calma aí. Só para a gente finalizar. Vamos resolver juntos essa. E a gente finaliza por hoje. Show. Aí. Então, vamos nessa. É muito parecida, né? Só mudou os valores. N vale quanto? 1,5 vezes 10 a 11. 1,5 vezes 10 a 11. E aí só, o que é o que ele quer saber, então o que, ponto de interrogação, e o E é o mesmo valor, ele nunca muda de valor. Vezes 10 elevado a menos 19. Show? Aí já venha para a fórmula. Vou levantar mais aqui para vocês acompanhando. Não, ficou pior, né? A fórmula é aquela que é igual a N vezes E, que o que eu quero descobrir, só repito, N vale 1,5 vezes 10 elevado a 11 vezes o valor do E, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Só para fazer o passo a passo, é que 1,5 com 1,6, 1,5 vezes 1,6 vezes 10 elevado a 11 com 10 elevado a menos 19. Então, assim, bonitinho. Aí, vamos fazer primeiro essa conta aqui. Eita, essa gambiarra. Espera aí. Vamos fazer primeiro a conta de 1,6 vezes o 1,5. Então, vamos fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. 1,6 vezes 1,5. 5 vezes 6 dá 30, meu povo. 30. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Aqui fica fácil, 6 e 1, porque é multiplicado por 1. 0, 6 com 8 dá 14, vai 1, 2, tenho 2 vírgulas, então fica 2,40. Beleza? Então a gente tem aqui que é igual a 2,40 vezes 10, repete a base, somos expoentes. 19 menos 11, 9 menos 1 é 8. Então fica menos 8 coulomb. Show? Bateu aí com o de vocês? Deixa eu ver a resposta. Isso Sim, aí. professor. Isso aí. Então, é isso. Aí tem umas outras questões que são diferentes. Ao invés dele te pedir o coulomb, ele te dá o valor do coulomb da carga e te pede o N, por exemplo. Eu acho que é o próximo exercício, mas aí já tá bom por hoje. Aí eu vou disponibilizar o slide, vou disponibilizar também, não sei se vocês já viram na plataforma, tem um ícone lá chamado lista de exercício. Aí eu vou postar uma lista extra. Ah, não tem nada a fazer, já fiz a atividade todos. Vou treinar aqui física, matemática. Aí eu vou botar uma lista lá para vocês praticarem. Tá bom? É isso, meu povo. Deixa eu parar aqui a gravação. Espero que vocês